Agradeço ao Sr. Hélio Viana o convite para fazer essa exposição para as senhoras, para os senhores. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente em Belo Horizonte, estar no meio no qual eu nasci, no meio mineiro. Espero poder falar devagar, tenho tendência a falar muito rápido. Se por acaso estiver falando de modo excessivamente rápido, por favor, me faça um sinal que eu tentarei falar um pouco mais devagar. Eu não vou entrar, o tema dessa exposição era a Ucrânia do ponto de vista de revolução e contra-revolução. Não sei se as senhoras, os senhores, todos já leram essa obra, que é o livro de cabeceira dos membros da TFP, Revolução e Contra-Revolução, escrita pelo professor Plínio Correia de Oliveira, na qual ele descreve esse processo de decadência da cristandade que chegou ao seu auge na Idade Média, né, e que vai desde a primeira revolução, a revolução pseudo-reforma protestante, depois passando pela Revolução Francesa no século XVIII, a Revolução Comunista de outubro de 1917 na Rússia, né, e chegando à Quarta Revolução, cujo momento expressivo foi a revolta dos estudantes da Sorbonne em 1968, e da Quarta Revolução, que é estamos caminhando para a Quinta Revolução, que em última análise é a introdução do satanismo no mundo, da adoração de Satanás. Quer dizer, portanto, nesse livro, que o Dr. Plínio fala de revolução e contra-revolução, evidentemente a contra-revolução é o movimento feito para coartar a marcha da revolução, né? E o Instituto Plínio Correia de Oliveira, a TFP, né, são movimentos que exatamente, junto com outros movimentos contra-revolucionários, atuam no sentido de, junto à opinião pública, impedir, né, que a revolução chegue ao seu fim, né? Portanto, a guerra da Ucrânia, essa invasão brutal da Ucrânia pela Rússia de Putin, se insere nesse processo de decadência da civilização cristã, da civilização ocidental, né, rumo, em última análise, à implantação de um estado de coisas totalmente oposto, né, ao que foi a civilização cristã. E nós já estamos muito próximos disso, né? As senhoras e os senhores sabem muito bem disso, a introdução do aborto no mundo inteiro, do divórcio. Divórcio hoje em dia é quase que, falar em divórcio, já uma meta conquistada pela Revolução já há mais de 30, 40 anos, né? Está tão ultrapassada que falar em divórcio hoje em dia é quase que... né? Não, agora é teoria de gênero, é igualdade entre homens e mulheres, é transgenderismo e daí para fora, não é? Em matéria de denominações, né, de gênero, há uns anos atrás, um deputado na Alemanha, do partido Alternativa pela Alemanha, que é um partido que tem conservador, mas tem elementos também nazistóides no meio, ele fez um discurso no parlamento. Então ele fez a introdução, cumprimentou o presidente da sessão, na Câmara dos Deputados, depois, meus senhores deputados, aí começou a enumerar os vários tipos de gêneros, que foram 54 que ele nomeou, né? E no meio da nominata, o presidente disse: meu senhor não vai começar? Não, eu estou ainda dirigindo-me para as pessoas. E quando ele terminou, ele disse: senhores, a sua proposta foi negada. E terminou o discurso, foi só isso. Ó. Mas para mostrar de um modo assim muito cogente o estado de loucura que nós estamos, né? Bom, então, feita essa pequena introdução... Adorei esse termo, nazistoide. Vou adotar. Mas o Santo Agostinho, todas as senhoras já ouviram falar dele, o grande santo de bispo de Hipona, no século IV, no século V, quando a cidade onde ele vivia estava sendo invadida no norte da África, e o Império Romano estava caindo sob os golpes dos bárbaros, muita gente ficou dizendo: mas quais são os planos de Deus, o que está acontecendo, esse mundo está ruindo,
no qual nós estamos vivendo, e ele, para poder, ele fez uma espécie de teologia da história, com a obra dele, que é a mais famosa, a mais conhecida, pelo menos, Civitas Dei, a Cidade de Deus, né? E que ele mostra, ele faz uma teologia da história. E ele, nessa teologia da história, mostrando como é que Deus rege os povos, rege as nações, ele defende uma tese muito interessante e que era muito estimada pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, né? Segundo a qual ele disse, nós homens fomos criados por Deus para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, né? E adorá-lo por toda a eternidade. Esse é o fim do homem, em última análise, né? Então nós temos uma vida pós-morte e um futuro maravilhoso, né? Como de São Paulo diz, eu vos revelarei uma grande verdade, né? Nós não morreremos, ressuscitaremos, né? E contemplaremos a Deus face a face pela bondade de Nossa Senhora. Então ele disse, os homens têm um futuro no céu. Agora, as nações não têm um futuro no céu. As nações, quando vier o fim do mundo, o julgamento, né, final, né, e que vai passar, Deus vai passar em revista toda a história, as nações vão desaparecer. A terra vai ser renovada, mas as nações, enquanto tais, as nações não vão para o céu, né? Haverá no céu brasileiros, mineiros, né, mas franceses, alemães, espanhóis, né, mas as nações não. As nações, portanto, as nações, elas são... mas as nações podem ser objeto de castigo ou de prêmio pelas ações que praticam o povo enquanto tal, né? E São Agostinho diz, as nações são premiadas nessa terra, mas também são castigadas nessa terra, né? Premiadas pelo bem que fizerem, castigadas pelo mal que fizerem, né? Elas não passam, né, para a eternidade, né? Então, nesta ótica, nós estamos vendo... e em função de Nossa Senhora de Fátima mesmo, das profecias dela, que se o mundo não se convertesse, haveria castigos, perseguição à igreja, o Papa teria muito o que sofrer. E nessa perspectiva, inclusive, nessa perspectiva que se pode, inclusive, entender a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Ou seja, quer dizer, haverá castigo para, se o mundo não se converter, Nossa Senhora pôs essa condicional, né? E nada parece que o mundo está se convertendo. Não é? Nada indica que haja uma conversão geral do mundo, né? Quer dizer, o mundo que está cometendo as loucuras que nós estamos vendo, né? Esse mundo é passível de castigo. Nossa Senhora misericordiosamente veio em 1917, né, pedir penitência, pedir oração, né, para que, como que sustar, né, a mão de Deus sobre a humanidade. Passados 100 anos, mais de 100 anos, 105 anos da mensagem de Fátima, que nós vemos essa calamidade universal, né? Portanto, quer dizer, nessa calamidade universal em que nações são castigadas, também pode-se ver a invasão da Ucrânia nessa perspectiva. Quer dizer, uma provação para o povo, evidentemente, uma provação não pequena, muito grande, né? Um povo agredido brutalmente por um vizinho muito mais forte, mas que está resistindo valorosamente. Ontem mesmo me mandaram da Itália um vídeo de duas moças, 20 e poucos anos, que se alistaram no exército como paramédicas. Uma diz, eu estudei bioquímica, mas então eu sei como funciona o corpo humano, então eu estou aqui para ajudar, para dar apoio, mas deixe mesmo morrer? Bom, se morrer, nós estamos defendendo a nossa pátria contra o inimigo, contra o agressor. Ou seja, há muitas reservas ainda, apesar de tudo isso, morais no povo ucraniano. Reservas morais quaisquais talvez o Putin não contava quando ele invadiu, porque a Ucrânia está se revelando um osso muito duro de roer, não é? Bom, mas eu voltando numa perspectiva de revolução e contra-revolução, eu falava da primeira, segunda, terceira e quarta revolução, né? A Rússia soviética encontrava-se nos anos 80, no início dos anos 90, exatamente no auge. Foi o país da terceira revolução em que se plantou o comunismo, né? Mas o comunismo não é a etapa final do processo, quer dizer, nós chegamos até a quarta revolução, mas a próxima etapa, depois da implantação do comunismo,
Isso já está, inclusive, está no preâmbulo da Constituição soviética, né? É a implantação do socialismo autogestionário. Quer dizer, aquele colosso soviético deveria se dissolver em pequenas unidades autogestionadas, né? Esse seria o futuro do comunismo, numa fase da terceira revolução, e que teve como grande propagandista desta ideia do socialismo autogestionário um país de uma projeção cultural fabulosa, ainda hoje que é a França, né? O Partido Socialista Francês propôs, num projeto socialista de fim dos anos 70, início dos anos 80, a implantação do socialismo autogestionário já na França, como modelo para todo o Ocidente. E com essa capacidade que tem os franceses de arrastar outros povos, porque eles têm um brilho de inteligência, um esplendor, né? Uma clareza no expor as ideias, né? Era as chances da ideia do socialismo autogestionário pegar no mundo inteiro, no Ocidente, a partir da França, era muito grande, né? Então, Dr. Plínio teve conhecimento, o professor Plínio Coelho de Oliveira, fundador da TFIP, teve conhecimento desse projeto socialista, estudou-o e redigiu um trabalho que foi publicado em 35 dos maiores jornais do mundo, teve uma edição de mais de 35 milhões de exemplares, foi publicado no Reader's Digest também, um resumo, no qual ele exatamente fazia uma crítica, uma análise do plano do Partido Socialista Francês de aplicação do socialismo autogestionário. Esse documento foi publicado em dezembro, no dia 9 de dezembro de 1981. Eu tive até a honra de colaborar nesse trabalho do professor Plínio Oliveira. Ele montou uma comissão de assessoria, coletava documentos, depois o trabalho feito foi preciso fazer traduções do documento para diversas línguas. Saiu primeiramente no dia 9 de dezembro no Washington Times dos Estados Unidos e no Frankfurter Allgemeine Zeitung da Alemanha, no dia 9 de dezembro. Depois, posteriormente, o documento foi publicado em outros jornais do mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil também. Então, qual a consequência anos depois disso? Dr. Plínio, desmascarando essa manobra do socialismo autogestionário, né, a revolução é como um ladrão que entra na sala escura, se a gente acende a luz, ela é pego de surpresa, né? Então foi um pouco assim, o Dr. Plínio acendeu a luz, desmascarou o plano. O Partido Socialista Francês não teve condições de levar adiante isso. A França não teve, a partir da França não foi possível contaminar outros países com essa ideia, e o próprio Partido Socialista Francês praticamente se dissolveu anos depois. Quer dizer, hoje o Partido Socialista Francês é totalmente inexpressivo na França, né? Portanto, o Dr. Plínio aí já fez um primeiro, criou um problema tremendo para a Revolução, para passar dessa fase do comunismo da terceira revolução para o comunismo autogestionário, que prepararia e que prepara a quarta revolução também, né? Embora a quarta revolução tenha uma vertente mais bem cultural, né, do que sociopolítica, mas evidentemente no sistema autogestionário, quase que tribal, né, esse sistema tribal já prepara não só a quarta, mas inclusive até a quinta revolução. E quer, retomando essa ideia aqui no Brasil, sobre outras formas e já muito mais avançado, né, esse socialismo indígena, missionário, né, que muitos teólogos da libertação pregaram aqui no Brasil, não é? Indigenistas e tal. Aliás, contra os quais também Dr. Plínio escreveu um livro muito importante, Tribalismo Indígena e Missionário, ideal comum no missionário para a igreja no século XXI, ou para o Brasil no século XXI. Renato, pois não. Essa opção, ou falsa opção que querem colocar hoje, que o Putin seria contra esse globalismo, não é? E a autogestão, né? A autogestão nunca pode ser uma opção face ao globalismo.
A autogestão não pode ser, porque senão se sai do espeto, cai na brasa. Sai Exatamente, da brasa, cai no espeto. É. A solução é a civilização católica, não é? Por isso que o Putin é falsa opção. Ele não é contra esse globalismo, ele vai implantar enfim, é só Não, sim, claro. É mais importante isso que o senhor está falando. Sim, não, e infelizmente muitos católicos, muitos direitistas na Europa, inclusive altas personalidades, inclusive, da igreja, mas de personalidades de conservadoras, veem no Putin um novo Carlos Magno, né? Restaurador da salvação cristã. Veem no Putin isso e são ferrenhos defensores do putinismo, né? Quando o Putin é Luan de lá, quer dizer, um euro-asiático, quer levar a revolução para frente. Ele foi membro da KGB, né, durante anos, e não deixou de ser membro da KGB. Né? Não tem nada de civilização cristã com o Putin. Né? Mas muitas pessoas se deixam enganar porque, como ele fala, ataca a decadência do Ocidente, a corrupção moral e tudo, pensam que ele quereria restaurar esses valores. Quando, de fato, na própria Rússia, né, a Rússia, o índice de aborto na Rússia é dos maiores do mundo. Né? A taxa de suicídio na Rússia é das maiores do mundo. E vai por aí afora. Né? A igreja assim dita ortodoxa, que o Dr. Plínio chamava de modo assim, despectivo, depreciativo, de IO, né? A pseudo-igreja ortodoxa a igreja pseudo-ortodoxa é um braço direito do Partido Comunista, né? Sempre esteve subjugada ao governo, né? E não é nenhum elemento de renovação espiritual do país. Né? Sabe-se que os principais dirigentes da igreja ortodoxa russa, né, vivem no luxo, em carrões, etc., né? Mas mantém por fora aquela casca da liturgia, né, oriental, que exatamente, indiscutivelmente muito bonita, muito bela também. Então, com a beleza, né, da liturgia, as pessoas pensam que aquilo tem substância, mas de fato não tem substância. Né? Agora, pior é o seguinte, é que a igreja ortodoxa, os bispos têm continuidade apostólica. Né? Eles não perderam a continuidade apostólica, como, por exemplo, perdeu os bispos anglicanos. O Papa Leão XIII fez um estudo no fim do século XIX, e esse estudo provou que os bispos anglicanos não têm continuidade apostólica, portanto não são bispos. Agora, os da igreja ortodoxa, eles não perderam a continuidade apostólica, portanto são, de fato, bispos. Né? E podem ordenar padres. Né? Isso torna o problema da igreja ortodoxa muito grave, no sentido que são montanhas de sacrilégios que eles comentam o tempo inteiro, né? Porque eles têm a validade do sacramento, mas são cismáticos e são hereges. Né? Quer dizer, cismáticos porque eles romperam com o Papa, não aceitam, e herege também, não aceita a primazia do Papa, que o Papa é o chefe da igreja. Né? E depois, enfim, em matéria de também moral também, há muitos desvios. Né? Em matéria teológica, por exemplo, né? A processão trinitária, eles negam a processão trinitária, como ensina a doutrina católica, e vai por aí afora. Né? Esse documento, doutor Plínio, que eu estava mencionando, é de 81. Em 1990, quando começaram o mundo dominado pela União Soviética estava borbulhando, né, de satisfação, e que aquilo não estava se desconjuntando de todo lado. Lembre-se que a queda do Muro de Berlim foi em outubro de 89. Né? Então, em março de 1990, o Dr. Plínio publicou um manifesto extraordinário chamado Comunismo e Anticomunismo na Orla do Último Decênio do Milênio. Foi de 1990. Né? E que ele analisa o estado da opinião pública nas antigas, enfim, dentro da União Soviética. Né? E que ele dizia o seguinte: havia ali um grande descontentamento, com D maiúsculo, né? De gente que estava inconformada com aquele estado de coisa, com aquela opressão, com aquela miséria, com aquela pobreza, né? Que queria sair daquela situação, daquele jugo. Né? Hoje em dia, inclusive, pela perseguição, inclusive pelas ideias, perseguição religiosa.
na União Soviética, ninguém entrava, isso na Lituânia me disseram várias vezes, ninguém entrava para o seminário sem autorização da KGB. Você tem uma ideia como é que era? Então, aquilo, 50 anos de julgo pesado soviético sobre aquelas nações, né, foi provocando um estado de descontentamento que deu na explosão que deu, e que foi a dissolução, o desconjuntamento da União Soviética. E o primeiro país que se levantou e proclamou sua independência foi exatamente a Lituânia. Quando a Lituânia proclamou sua independência em fevereiro de 90, o Dr. Plínio iniciou, logo depois desse manifesto, que é de março, em junho, o Dr. Plínio telefonou para o presidente da Lituânia, Landsbergis, Vytautas Landsbergis, e propôs para ele que a TFP fizesse uma campanha de apoio a essa independência. Eles foram muito agradecidos, a TFP fez essa campanha em 26 países e galvanizou a opinião pública mundial pela causa da independência, não só da Lituânia, mas das demais repúblicas subjugadas pela bota soviética. Então a Letônia proclamou sua independência, logo depois a Letônia e a Estônia, são países bálticos, né? A Ucrânia, que é o tema aqui, a Ucrânia, pouco também declarou sua independência e se separou da Rússia, né? E houve esse desconjuntamento. Porém, e aí se viu, quer dizer, é coisa impressionante como é que o regime, o Papa Pio XI diz isso quando na encíclica dele, que ele condena o comunismo e o socialismo, que ele chama o comunismo de um regime intrinsecamente perverso e antinatural, né? Isso se nota quando as primeiras delegações da TFP foram na Lituânia, primeiro para entregar as assinaturas, os 5 milhões de assinaturas. Fomos na Lituânia, em Vilnius, na capital, e depois em Moscou, para entregar os microfilmes, né? A pobreza do país era uma coisa assim espantosa, né? Eu estive lá, não em 91, quando a delegação foi, mas foi a primeira vez em 99. Não imaginam como é que era o país. As casas, não tinha restaurantes. O melhor hotel da capital, que era da nomenclatura das pessoas ricas, né? Tinha a impressão de você estar entrando num antro, assim, que estava tomado pelo bolor, pela sujeira, pela poeira, os quartos mal cheirosos né? Bom, isso foi em 99. Hoje, para citar o país da Lituânia, que é o que eu vou muito lá, hotéis de primeira qualidade, restaurantes excelentes, a Vilnius, que é uma capital, que é uma cidade barroca, o centro de Vilnius é barroco, é muito bonito, Vilnius, a cidade. Ela foi toda restaurada, é um prazer andar pelo aquele centro histórico. Bom, isso também se pode dizer da Letônia, né? Fica ao norte, e depois da Estônia também. Riga, que é a capital da Letônia, e Tallinn, que é a capital da Estônia, foram todas restauradas, renovadas. Então, em 20 anos, esses países saíram de uma situação de pobreza, por onde, por exemplo, desculpe, só para mencionar um detalhe, nas casas não havia banheiro nas casas, toaletes. Tinha uma casinha fora da casa, assim, de costura de madeira, uma coisa horrorosa. Esse era o nível, para terem uma ideia, né? Ao longo das estradas, não se encontrava restaurante. Hoje em dia, a cada 10 quilômetros, um restaurante de primeira, onde tem comida internacional, comida típica lituana, que é muito saborosa, diga de passagem, né? Então, ou seja, dando liberdade para o povo, foi apenas só dar liberdade, em 20 anos esses países se levantaram. A verdade foi essa. Agora, curiosamente, não é o que eu pude observar na Rússia, estive lá uns 5 ou 6 anos atrás. Não creio que essa situação tenha mudado. Quem vê fotografias, ou mesmo quem tenha ido lá, não sei se alguns dos senhores das senhoras foram lá, né? Moscou e São Petersburgo são cidades. Moscou é uma cidade gigantesca, é a segunda maior cidade da Europa, não é? Tem 12 milhões de habitantes, e São Petersburgo também é uma cidade muito grande, né? Mas sobretudo São Petersburgo, mas é uma cidade maravilhosa, né? Construída à margem do Neva, né? Lá no Golfo da Finlândia, palácio daquela nobreza toda que morou lá desde a época de Pedro Grande. É uma cidade extraordinariamente linda e grande, cosmopolita, e está bem mantida. Então, isso. Depois, Moscou também. Moscou foi toda renovada. Então, quem entra nessa cidade a Rússia, então, é um país opulentíssimo, é um país riquíssimo também, é uma verdadeira potência. Porém, indo pelo interior, se a pessoa vai pelo interior, a impressão que se tem, qual que é? É que o país ficou parado na Segunda Guerra Mundial. Acabou de sair da Segunda Guerra Mundial.
As imagens que eu tenho da Lituânia, quando eu a vi pela primeira vez, em 99, a situação da Rússia hoje é muito pior do que eu vi na Lituânia. Então, a impressão seguinte que eu tenho é que quando caiu, desmoronou o bloco soviético, o que aconteceu? A nomenclatura, ou seja, as classes dirigentes, os líderes comunistas, dividiram o bolo. Dividiram o bolo entre si. Né? E ficaram riquíssimos, potentados. Né? Por exemplo, esse Abramovich, um potentado russo que mora na Inglaterra, que é dono de um time de futebol lá na Inglaterra. Né? Ele tem um iate que vale 500 milhões de dólares, enfim, tem uma riqueza fabulosa. E com esse, sim, tem pilhas de milionários que surgiram, né, da noite para o dia, porque foi da noite para o dia que surgiram os milionários, ou seja, eles dividiram o bolo entre si. Então, o que tem? A gente vai lá na Praça Vermelha. Na Praça Vermelha tem o Kremlin, está aqui o muro do Kremlin, em frente tem um prédio grande, estilo francês, que é um grande shopping center. Né? Esse shopping center, GUM, ele... Entrei lá, evidentemente, para ver um pouco. Não imagino, aquilo ali, os sapatos mais baratos, sapatos masculinos, eu tenho só por curiosidade, começavam, o mais barato, o preço mais barato era 1.000 euros, 6 mil reais. O sapato masculino mais barato era 6 mil reais. E daí aí ia para frente, valentemente, né, subia, né, os preços. Então, o que acontecia? O que acontece? Uma nomenclatura muito rica, né, muito bem estabelecida, e o povo pobre. Pobre mesmo. Nessa mesma ida lá, recebeu-nos, havia outros membros da TFP também, um professor da Universidade de Moscou, professor de física, de uma família conceituada, uma boa família, se vê isso. Ele me mostrou um livro sobre a família dele, e ele deu aula até às 5 da tarde, eu havia conhecido na Lituânia. Ele se propôs a nos mostrar Moscou, a parte antiga, e foi muito interessante, porque nada mais um moscovita que conhece o que é de interessante para mostrar. Então, encontramos com ele às 5 horas da tarde na Praça Vermelha. Ele dizia, meus amigos, eu estou muito cansado, dizia em francês, eu estou muito cansado, mas é um prazer imenso estar com os senhores aqui, vamos visitar Moscou. Aí começamos a visitar, em determinado momento ele foi muito amável, nos convidou para tomar um vinho. Então, no restaurante tomamos um vinho. Na hora de sairmos, eu percebi que ele estava no caixa, regateando o preço do vinho, que um vinho horroroso, né, de dar dor de cabeça imediatamente. Então, o pobre coitado pegou o vinho mais barato que tinha, ainda assim ainda teve que negociar o preço do vinho. Né. Mais tarde, ele o tempo foi passando, caiu a noite, o professor Serguei, chamava Serguei, nos leva num restaurante típico aqui de Moscou, mas típico, não se preocupe não, queremos um bom restaurante, mas típico. E ele ficou assim, todo sem jeito, me chamou de lado, disse, Renato, eu não tenho condição de pagar, não tenho dinheiro. Não, professor, o senhor é nosso convidado. Então, nos levou realmente um restaurante muito bom. Na hora, estou contando só com o fato assim, poder pegar um pouco a realidade, não é? Na hora de pagar a conta, eu dei para a moça uma gorjeta de $15. A moça abriu um olho desse tamanho assim. E dizia, that's for me? Yes, for you. Really? That's for me? Ela perguntou, é para mim? Realmente é para a senhorita assim e tal. Eu não queria acreditar. E depois fiquei sabendo, o salário desse professor, para você ter uma ideia, era 120 euros por mês. Né? Então, uma moça que ganha uma gorjeta de 15, devia ser ela ficou muito contente, evidentemente. Né? Então, você vê o seguinte, a pobreza na Rússia, no interior da Rússia, é muito grande. Não é fácil. Né? E o Putin, com essa guerra, ele corre um risco muito grande, porque uma guerra é um sorvedor de dinheiro, de recursos, evidentemente, né? E o povo russo vai pagar essas consequências e já está pagando. Não sei se viram alguns dias atrás, ele foi no estádio apresentar, tá, o estádio todo cheio, e como é que o estádio estava cheio? Um amigo nosso da Itália telefonou para um conhecido dele em Moscou e diz, olha, foram nas fábricas e levavam gente assim, ou vão na concentração, ou então são despedidos amanhã. Então, gente levada no cabresto. No meio da manifestação, bandeira da Rússia, tudo, está na internet, vocês podem ver. O que aconteceu? A televisão tira a imagem do Putin e põe um outro evento totalmente diferente. Né?
E as pessoas ficam sem saber o que aconteceu. Era uma edição, né? E na hora, trocaram a imagem. Tiraram a imagem lá que estava live e puseram de um outro evento. E o que aconteceu é o seguinte, evidentemente tinha muita gente lá que estava presente, que estava filmando. Depois essas pessoas colocaram nas redes o que houve. O que houve é o seguinte, que Putin mencionou um pseudo-santo da Igreja Ortodoxa, que é protetor das armas nucleares. E quando ele falou do santo protetor de armas nucleares, ele sofreu uma vaia do ginásio inteiro, é um estádio de futebol inteiro, né? Então o que fizeram nessa hora? Tiraram, colocaram outra coisa para poder. Então não aparece a vaia dele, né? Então o Putin está enfrentando já resistências internas, já mandou prender alguns generais, né? Eu não sei como é que ele vai sair dessa enrascada, se vai para frente ou não, enfim. Se o câncer deixar, né? Hã? Porque ele está com câncer terminal, né? Eu não sabia disso. Ele está inchado dos remédios e nem assim ele não se rende. Pode ser que seja aí a mão da providência, talvez, né? Poder libertá-lo. Né? Mas seja como for, quer dizer, se essa invasão, essa agressão à Ucrânia for bem sucedida, infelizmente os líderes ocidentais estão tendo a mesma reação que tiveram os chanceleres da França e da Inglaterra, Daladier e Chamberlain, né, diante de Hitler, né, pouco antes de estourar a Guerra Mundial, em 1938, né, que foram fazendo concessões para o Hitler. Né, o famoso Acordo de Munique, que Chamberlain voltou, recebido apoteoticamente em Londres, né, encontramos agora a paz para o nosso tempo, peace for our time, ele dizia assim, né, porque o Hitler, então, tinha assinado um acordo de paz com ele, eles estavam cedendo, eles não enfrentaram o Hitler desprezou aquele acordo, passou por cima e invadiu a Polônia e deu a Guerra Mundial. Né? Quer dizer, toda a questão da Ucrânia corre-se o risco de realmente do Putin, não contente com a Ucrânia, invadir outros países. Né? Ao sul tem a Moldávia, tem a Romênia, né? Ou ao norte, país que pertence à NATO, mais complicado, os países bálticos, por exemplo, Lituânia, Letônia e Estônia. Né? Agora, dada a fraqueza, dada a moleza, dado o entreguismo dos líderes ocidentais, eu não vejo, por exemplo, na Europa, na Alemanha, nenhum alemão disposto a derramar uma gota de sangue pela Lituânia. Não vejo. É uma vergonha, né? É uma vergonha, mas não vejo. Então é o seguinte, se ele tentar essa aventura, evidentemente que vai enfrentar com a NATO, mas ele está brandindo, evidentemente, o TACAP da bomba atômica, o risco da bomba atômica, né? E está se pondo novamente a alternativa para o Ocidente, que era muito falado nos anos 70, nos anos 80, red or dead. Quer dizer, vão ficar vermelhos ou mortos. Né? E hoje, dado o estado dessa degradação da opinião pública, no Ocidente, a opção dead vai ser talvez não seja a opção ou seja, dead é a opção do heroísmo, né? Do enfrentamento, da luta, da resistência. Talvez essa não seja a opção tomada e vão tomar a profissão do red, ou seja, de subjugar-se ao totalitarismo de Putin. Na Lituânia, as pessoas estão muito preocupadas, o governo já difundiu uma cartilha dando instruções para o povo como se portar em caso de uma agressão russa. Né? Para as pessoas terem uma ideia, a nossa entidade tem lá, nós estamos num birô TFP lá na Lituânia, e uma secretária nossa, foi secretária, também não é secretária, mas uma senhora muito simpática, tem 48 anos, tem 2 filhos. Ela fez um curso de paramedicina, não sei se diz assim, né? Tirou o diploma de paramédica e se alistou como voluntária no Exército. Né? Eu estava lá na sede da TFP, ela foi nos visitar vestida toda com uniforme de guerra, uma senhora de 48 anos. Né? E o filho dela entrou para o Exército, é tenente, o rapaz tem 25 anos, e diz, o que eu quero saber é de matar russo. Eu quero matar russo. Então é o seguinte, esse estado de espírito
que não se vê aqui nos países ocidentais, isso está muito presente entre os lá, porque sofreram 50 anos sob a bota comunista. A Lituânia até mais ainda, porque eles foram, na Rússia czarista, estiveram sob a bota também do czarismo, então eles não querem ver russo nem pintado pela frente. Agora imagine a situação da Ucrânia, né, que sofreu um massacre nos anos 30, né, de Stalin, o famoso Holodomor, onde 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Olha que a Ucrânia tem as melhores terras do mundo. Aráveis, é o celeiro da Europa, pode ser o celeiro do mundo. Né? Então, produziam os grãos que eram produzidos na Ucrânia eram levados para Moscou, para ser mais aonde, né? Da União Soviética, e morreram a míngua, 7 milhões, não é brinquedo. Quer dizer, não há um ucraniano vivo hoje, não há uma família que não tenha tido um bisavô, um parente que não tenha morrido de fome, de inanição, quer dizer, em situações dramáticas. Agora, isso fica, né? Na memória fica. Então imagine o ódio que eles têm dos russos numa situação dessa, ainda mais agora com mais essa agressão injusta. Né? Então isso explica também, a meu ver, psicologicamente, né? Sem falar de outros motivos, inclusive pelo motivo da fé também, né? Essa resistência deles. Não sei se viram, anteontem, chegou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima a Lviv, não é? E foi exibida na igreja lá, com solenidade, tudo, veio de Fátima a imagem. Muito parecida com essa, não é igual, mas muito parecida. E horas depois, Lviv foi bombardeada, severamente. A imagem chegou lá, foi bombardeada. Hoje, à tarde, agora, porque agora são 5 horas de diferença, em Kaunas, que é a segunda capital da Lituânia, está havendo um terço público, com uma cópia dessa imagem, uma cópia muito parecida com essa aqui. Essa aqui é uma cópia da imagem que chorou em Nova Orleans, uma imagem milagrosa. Foram feitas várias cópias muito similares a ela. Essa é uma das cópias. Nós temos na Lituânia uma cópia também, lá no birô da TFP. Uns amigos nossos estão promovendo hoje um terço público na principal avenida de Kaunas, diante dessa imagem Nossa Senhora de Fátima, uma imagem semelhante a essa. Né? Espero que isso... E pedir para Nossa Senhora intervir. Né? O senhor Hélio, no início da conferência, da exposição, mencionou que o Papa Francisco vai, no dia 25, ou seja, sexta-feira que vem, consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria. Rezemos para que essa consagração seja feita conforme os pedidos de Nossa Senhora. Ou seja, a Rússia precisa ser declarada explicitamente, e essa consagração tem que ser feita em união com os bispos do mundo inteiro. Convocou. Então, queira Deus que seja convocado, porque que se dê conforme o pedido de Nossa Senhora, porque as consagrações feitas anteriormente não atenderam esses requisitos, portanto não foram válidas segundo o pedido de Nossa Senhora. Né? Isso pode ser, junto a Nossa Senhora, a Rainha do Céu e da Terra, que é mais poderosa, né? Que todos exercem em forma de batalha, pode ser uma intervenção celeste, ela pode obter do Divino Filho dela que intervenha, que mude essa situação. Né? Bom, eu tinha um esquema aqui muito grande para falar sobre a Ucrânia, não sei se... Quanto tempo eu tenho, senhor Edson? Senhor Edson? Tá. Tem mais meia hora, então, tá bem. Então. Não, está perfeito, sim. Vou falar um pouco da Ucrânia. Eu comecei dizendo mencionando a cidade de Deus, Santo Agostinho, que as nações não passam para a eternidade, não é? Mas Deus tem um plano com cada nação. Né? Tem um destino, uma nação tem a Providência tem, por exemplo, do Brasil, a Providência, evidentemente, que o Brasil a Providência tem um plano em relação ao Brasil, né, que vê que é de Portugal, etc. E a Ucrânia também é um país, é uma nação, né, que a Providência tem um plano em relação à Ucrânia. Né. A Ucrânia é o berço do mundo eslavo, e, portanto, incluindo a Rússia também. Né. Antes de existir Moscou, né, a expansão da fé se deu a partir exatamente da Ucrânia e da cidade de Kiev, como eles falam. Né? Mais alto.
A expansão se deu a partir do Ducado de Kiev, né? Kiev, no século IX, tinha sido a nobreza local, boa parte da nobreza local era de origem, inclusive, escandinava. Não é? Havia uma princesa da família dos Rurik, né? Que se casou com um príncipe local, chamado Igor. Né? Essa princesa chamava-se Olga, ela tinha nascido no ano de 890, viveu quase 80 anos. Olga se casou com um príncipe, com esse príncipe Igor, tiveram só apenas um filho, Sviatoslav, mas ela, enfim, o marido era poderoso, expandiu muito as terras dele, os domínios dela, mas ele foi assassinado por clãs rivais, o Igor. Então a esposa Olga, precisa ver um pouco o temperamento, quer dizer, um pouco, muito ainda, século IX, muito selvagem ainda, e era uma mulher de muita têmpera, de muita personalidade. Ela vingou a morte do marido e matou todos que mataram o marido dela. Né? Bom, mas com a morte do marido, o filho dela era pequeno, ela assumiu a regência. Né? E durante 15 anos, ela foi regente de 945 a 960. Quando ela deixou o filho dela assumir o trono, ela se converteu. Fundou mosteiros, edificou igrejas, fez um apostolado missionário extraordinário. É Santa Olga, né? Foi canonizada depois pela igreja. Então ela se converteu mesmo, né? E tem uma oração que diz, Santa Olga, tal, que durante a vossa vida pregressa, antes da sua conversão, tivesse uma vida de pecados e de crimes, mas que depois de convertida, transformaste, né? Foi uma grande apóstola, né, do cristianismo, né? E de fato, a partir dali, do apostolado de Santa Olga, já começa uma expansão do cristianismo, né, já para o Oriente. O filho dela não se converteu, Sviatoslav, primeiro. Mas o Sviatoslav tem um outro, claro, casou-se também, e teve um filho que foi Vladimir, que o sucedeu no trono. E Vladimir converteu-se, seguindo o exemplo da avó dele, conheceu a avó, ele se converteu e é São Vladimir I. Né? E São Vladimir, ele quando estava se convertendo, ele mandou emissários para todas as cortes europeias, para Bizâncio também, tudo para ver como é que eram e saber que a avó era cristã, tinha convite também, queria saber como é que era o cristianismo praticado pelos diversos povos do Ocidente. Né? E os emissários dele chegaram a Bizâncio, né? Constantinopla. E o esplendor da cerimônia dos ritos orientais e tudo, eles ficaram encantados. E trouxeram para ele, inclusive padres, que celebravam, e ele ficou tomado por aquilo, convertido, né? Ele difundiu o cristianismo greco-católico pelos territórios dele, né? E chegou até a Rússia, vai chegar posteriormente até Moscou. Né? Constantinopla era, nessa época, digamos, eram dois polos do cristianismo, Roma, evidentemente, onde está o Papa, a cabeça da igreja, e Bizâncio, ou Constantinopla. Os senhores sabem que Constantino transferiu a cabeça do império para Constantinopla, daí o nome Constantinopla, cidade de Constantino. Né? E Constantinopla cresceu ao longo dos séculos numa rivalidade com Roma, e o patriarca de Constantinopla, muito, assim, querendo suas misérias humanas, né? Disputando o poder, a supremacia, o poder de jurisdição do Papa sobre todos os demais bispos do mundo, né? Defendiam muitos dos patriarcas que o Papa tinha apenas um primado de honra, né? E não de fato instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto ele eram primos inter pares, né? Primado de honra e não nada mais do que isso. E foram se independizando e tomando uma via própria diferente de Roma, né? De onde caíram em erros teológicos depois e disciplinares também. O primeiro que levantou, que caiu, que preparou o cisma, foi no século IX, Fócio. Era patriarca de Constantinopla. Isso em 867. Ele não aceitou que houvesse no credo a expressão filioque, a procedência do Espírito Santo.
né? Quer dizer, procede ex patria filioque procede, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Né? Essa é a doutrina católica. Ele não. Dizia o seguinte, ele defendia a tese errônea, mas era uma questão teológica que depois Roma definiu, que o Espírito Santo procedia apenas do Pai, ex patru, né? E não, em latim, ex patria filioque, do Pai e do Filho, ou seja, do Filho ele não aceitava. Né? Isso já é um erro teológico. Esse erro, 2 séculos depois, praticamente 2 séculos depois, isso foi em 976, não, 867, perdão, 867, no século XI, meados do século XI, o Papa São Leão IX mandou uma delegação a Constantinopla, liderada por um cardeal português, Humberto da Silva Cândida, bem português o nome, né? Pelo século XI, para ver se entrava entendimento com o patriarca entre essas questões. Essa era uma das questões. Outra questão era também o reconhecimento do primado papal, né? E o cardeal Humberto, e mais você estava coberto de 2 arcebispos também, um bispo de um arcebispo. A delegação dele não foi recebida pelo patriarca, então, de Constantinopla, que era Miguel Cerolário, né? E ele não tendo recebido, e foram maltratados e tudo. O Miguel Cerolário tinha, uma das razões também, porque o Papa mandou essa delegação lá, ele tinha ocupado todas as igrejas de rito latino de Constantinopla, expulsado os monges dos conventos e com as igrejas, né? E colocado simplesmente na rua. Então, os delegados do Papa não foram recebidos por ele, então o Humberto da Silva Cândida tinha permissão do Papa para isso, pura e simplesmente excomungou o Miguel Cerolário, foi excomungado. O Miguel Cerolário, por sua vez, excomungou o cardeal e a comitiva e a delegação papal. Essa excomunhão, digamos, a excomunhão única válida era do cardeal Humberto da Silva Cândida, evidentemente, né? Essas 2 excomunhões foram levantadas, sabe quando? Na véspera do término do Concílio Vaticano I. No dia 7 de dezembro de 1965, Paulo VI encontrou-se com o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, em Roma, e aí levantaram a excomunhão. Mas aí é que se dá em 1054, né? Havia um Papa que era santo, Papa São Leão IX, Papa cruzado, inclusive, pegou em armas contra infiéis, né? Ele se dá essa divisão que é trágica, que vai marcar essa... né? É um divisor de águas. Então, o cristianismo que tinha surgido, difundido por Santa Olga, por São Vladimir, a partir de Kiev, né, era o grego de Constantinopla, o rito grego e tudo. Quando Constantinopla cai na heresia, cai no cisma, né, todos aqueles povos que estavam sob a influência de Constantinopla, né, caíram no cisma também, né, e que permaneceu. Agora, já a igreja de Bizâncio, já antes mesmo do cisma, a igreja grega, que depois ficou greco-cismática, ela era muito... já estava sob uma influência césaropapista. Ou seja, os imperadores de Bizâncio mandavam na igreja. Portanto, já não tinham mais autonomia os próprios líderes eclesiásticos, né? E que nós vemos hoje, até hoje, quer dizer, na época dos czares. Isso continua ao longo da história até hoje. Quer dizer, e hoje eles são um braço armado eles são um braço religioso do Partido Comunista, hoje em concreto. Mas já era na época do César a mesma coisa, né? É o césaropapismo, quer dizer, quem manda é o rei, não é? E que algumas seitas protestantes, já na época de Lutero também, tentaram implantar o césaropapismo na Alemanha, né? Se quiserem, a igreja anglicana é césaropapista, né? A cabeça da igreja anglicana é a rainha, hoje em dia, né? Isso é césaropapismo, né? Ou seja, uma autoridade leiga mandando sobre eclesiásticos. Veja só a inversão da coisa, o despropósito, o horror, como é antinatural uma coisa dessa, né? Mas então, o que eu dei? Então, ao longo... Então, essa divisão, infelizmente, se produziu, houve tentativas de retorno
ou de parte, se não de toda, de parte da igreja greco-simática para a igreja católica. Houve um concílio em Lyon, em 1274, que não produziu frutos. 2 séculos depois, houve um concílio em Florença, em 1439, que estava a ponto de chegar a um acordo, está a ponto de chegar a um acordo para a volta dos cismáticos para a igreja católica, quando cai Constantinopla cai sob a invasão dos turcos, em 1453, não é? Dos otomanos. Não é? Curiosamente, Constantinopla caiu no dia 29 de maio de 1453, festa da Santíssima Trindade. Veja só como é que é simbólico isso aí. Eles que negaram, né, o dogma da processão trinitária, né, caíram no dia, a cidade caiu na mão dos turcos, dos muçulmanos, no dia da festa da Santíssima Trindade. 29 de maio naquela época, não sei se hoje ainda, se 29 de maio é ainda a festa, mas na época, pode ser que tenha havido modificação no calendário litúrgico, não sei. Mas na época, o 29 de maio era o dia que se comemorava a festa da Santíssima Trindade, e nesse dia, e houve uma massacre espantosa, né, de cristãos e tudo mais, né. Então, essas tentativas de fazerem voltar a igreja cismática por ser da igreja católica não produziram efeito, porém, o desejado naquela época, alguns anos depois, em 1596, uma parte de bispos ucranianos se uniram no território que hoje é Bielorrússia, ou Belarus, né, chamada Brest, e assinaram um acordo com a Santa Sé. E um conjunto de bispos voltou para a Igreja Católica. Né? São hoje em dia chamados os greco-católicos. E parte da população ucraniana, hoje em dia, é greco-católica, ou seja, unida a Roma, reconhece o Papa. São católicos, são nossos irmãos, não são simáticos nem hereges. Mas eles conseguiram da Santa Sé, que voltando ao seio da igreja, eles mantivessem todo aquele esplendor do rito, do rito oriental. É muito, né? Bonito. E é muito bonito, realmente. Né? Então foi uma fórmula mais... Então essa parte... E continuamente perseguidos pelos grecos cismáticos. Né? Evidentemente, com a expansão do cristianismo para o Oriente, né? A cidade de Moscou foi fundada em 1147. Né? Você vê que a expansão começou com Santa Olga em meados do século X. Né? Mas no século XV, no século XVI, né? Com a queda, no século XV, a queda de Constantinopla, sob o domínio muçulmano, a sede, a cabeça dos grecos cismáticos mudou-se de Constantinopla para Moscou. Né? E aí foi criado o Patriarcado de Moscou, que é hoje a cabeça dos cismáticos lá no Oriente. Né? E que, como disse, quer dizer, já ficaram subservientes ao Estado, né? São muito opositores aos católicos, perseguem os católicos. Quando a TFP difundiu 400 mil exemplares do livro de Fátima na Rússia, na década de 90, eles fizeram uma grande oposição, inclusive reclamaram com Roma e tudo. No Concílio Vaticano II, eles mandaram 2 observadores, os grecos cismáticos de Moscou, que assistiram todas as sessões do concílio, e Dr. Plínio promoveu, na primeira sessão, um abaixo-assinado de padres conciliares, de bispos, pedindo que o Papa, era ainda João XXIII, João XXIII morreu no fim daquele ano, 62, fizesse uma condenação solene do comunismo. Porque o Concílio Vaticano II foi feito para quê? Para tratar dos grandes problemas do mundo. Ora, não havia problema pastoral mais sério, mais grave, mais urgente do que o comunismo, né? Que era um sistema ateu, anticristão, dominando povos inteiros e levando povos à apostasia. Né? Então, o Dr. Plínio, com apoio de 2 bispos brasileiros, Dom Monsenhor Sigor, aliás, mineiro, arcebispo de Diamantina, e Monsenhor Castro Maia, arcebispo de Campos, né? Com o apoio desses 2 bispos, ele promoveu um pedido ao qual assinaram, mais de 500 bispos assinaram,
eram 3 mil bispos ao todo, 500 bispos assinaram esse apelo ao Papa para que o comunismo fosse condenado. Bom, quando souberam disso, o Kremlin, que eu fiz o Kremlin ameaçou retirar, o Patriarcado de Moscou, retirar esses 2 observadores da aula conciliar. Então, o que o Papa fez por bono partes, o concílio não teve uma palavra sequer sobre o comunismo, que era o grande problema pastoral, urgente para ser tratado. Não houve uma palavra sobre o comunismo no concílio. Né? Essa foi a tragédia, quer dizer, mas com 2 observadores da igreja greco-cismática ali presentes. Né? Se tivesse havido naquela época, em 62, uma condenação ao comunismo solene e tudo, que efeito isso poderia ter provocado, por exemplo, na Ucrânia, na Lituânia, em todos os países que estavam na época sob a bota soviética. Né? O ânimo que teria dado para esses católicos para a resistência, né? O desmoronamento do Império Soviético não se teria dado muito antes, inclusive, né? E não por um descontentamento, né, legítimo que houve em 1990, que levou à dissolução da União Soviética, mas por motivos mais altos, motivos religiosos, uma cruzada católica anticomunista se teria dado, se o Papa tivesse feito isso. É o que deveria ter feito, convocado uma cruzada. Esse cara de paisagem, isso não se deu, e hoje, o que nós estamos? Nós estamos diante da iminência. Se houver um agravamento da questão ucraniana, um agravamento de uma guerra mundial, porque pode ser perfeitamente. Não se esqueçam que a China está de olho em Taiwan. Né? A todo momento, Xi Jinping está falando que vai pegar Taiwan, etc. Agora, Japão e Coreia do Sul disseram, não mexam com Taiwan, porque se a China mexer, nós entramos. E aí, o perigo de ser uma guerra mundial a partir da questão taiwanesa é grande. Mas a partir da mesma questão da ucraniana, por exemplo, se Putin resolver invadir as nações bálticas, por exemplo, existe tratado, quer dizer, são países pertencentes à NATO hoje em dia, né? Aí, o risco é grande também. Evidentemente que o Putin está brandindo com o TACAP da guerra atômica para poder provocar medo, né? E provocando medo, provocar concessões e recuos, etc. Né? Mas o perigo existe. Portanto, é o seguinte, vejam, nós estamos aqui, a nossa conversa presidida pela imagem Nossa Senhora de Fátima, como a mensagem de Fátima está mais atual do que nunca. Mais atual. A Rússia espalhará seus erros pelo mundo. O que está acontecendo? É a Rússia espalhando seus erros pelo mundo. Se o mundo não se converter, Nossa Senhora disse isso, o mundo não se converteu, a Rússia está espalhando seus erros pelo mundo. Então, nós estamos caminhando, e é preciso passar por isso, né, para dias muito difíceis, provavelmente, né, e que pode atingir o Brasil também. Né. Isso não vão ficar ilesos, não, mesmo porque a corrupção moral que tomou conta da Europa, tomou conta do mundo inteiro e do Brasil. E o Brasil está valentemente... Na América do Sul, inclusive, é o mundo que está resistindo. Né? Exatamente, mas o Brasil não vai... Nós não vamos ficar incólumes, né, de um eventual castigo, que vai ser um castigo global. Agora, temos também, numa situação dessa, uma promessa brilhante, radiosa, extraordinária, né, que dá muita confiança para todos nós, que Nossa Senhora disse. A igreja vai ser perseguida, o Papa terá muito que sofrer, nações desaparecerão. Sabe o que é isso? Uma nação desaparecer? Vão ser riscadas da face do mapa. Né? Porém, ela disse, mas no fim, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Ou seja, Nossa Senhora vai vencer. Já está triunfando. Sim, ela é sempre triunfante, nunca é derrotada, né? Deus nunca é derrotado. Né? Aparentemente a gente não vê, né, a vitória que ele está preparando para si. Então, essa promessa nós temos, então não é perder a esperança, pelo contrário, é motivo de ânimo para nós, sabendo que, embora a providência peça de nós sacrifícios grandes, inimagináveis, não é? A providência, Nossa Senhora vai vencer, o que importa é que Deus vença, né, e que o demônio seja vencido, que a revolução seja destruída, e que viu o reino de Nossa Senhora sobre a terra. Amém. Se quiser fazer alguma pergunta, não sei se tem tempo, se tem ânimo, eu terei muito gosto, se eu souber responder também. Senhor Renato? Pois não. Só uma questão mesmo que o senhor está falando aí, que tem sido tratado aí
desde quando estourou essa situação da Ucrânia com a Rússia, que até os partidos de esquerda se manifestaram a favor da Rússia, e o senhor falou no começo sobre direitistas que defendem até o Putin e tudo, mas eu acredito que são mais a parte mais protestante, né? Justamente porque eles também devem ter, de uma certa forma, entendido que a mensagem de Nossa Senhora, ela está real, né? E como eles não têm, né, o que a gente tem, esse amor por Nossa Senhora, então eles partiram mais para aquele lado, né? Da Rússia, de defender o Putin. Não, eu vou lhe dizer, infelizmente, tem protestantes que também tomam essa posição, mas católicos mesmo. Católicos também, sim. Não, eu peguei católicos lá na Alemanha, por exemplo, assim, ó, a TFP nós estávamos fazendo uma campanha difundindo material na saída de uma igreja católica, missa tradicional, uma missa celebrada pelo Monsieur Haas, um dos bispos mais, arcebispo de Vaduz, no Liechtenstein. Isso é uma missa São Pio V maravilhosa, isso em Alt-Etting, né? E na saída da missa, o senhor veio católico, portanto estava lá, tradicionalista e tudo, disse, não, você precisa ver que Putin ele está defendendo os valores cristãos e está condenando a decadência do Ocidente e tudo. Tal. Ele ataca, sim, ele ataca manifestações extremadas, né? E nós também atacamos também, por exemplo, claro, o homossexualismo, por exemplo, né? Ele ataca isso, claro, né? Mas todo mundo ataca no leste europeu, não é só ele não, quer dizer, eles estão menos corrompidos do que o Ocidente, né? Nessa matéria, pelo menos, isso, lá no Oriente, nos países do Oriente, ninguém aceita essa coisa de casamento, pseudo-casamento homossexual, isso não existe, né? Só falta eles querem vestir de noiva, né? Pois é, não, isso não existe, não. Fizeram há pouco lá em Vilnius uma primeira manifestação, primeira parada, enfim, homossexual, eles usam outro termo que eu não quero usar. E veio para essa parada, vieram militantes da Europa inteira, da Alemanha, da Suécia, da França, né, trazidos em avião. Né, e Vilnius... Soros deve ter bancado. Talvez tenha bancado. E é curioso porque Vilnius tem uma cidade que tem um rio que atravessa a cidade assim, o rio Neris, e esse pessoal se reuniu do outro lado do rio, a parte principal da cidade está do lado, digamos, do lado esquerdo, esse é do lado direito. E atravessar a ponte, passar em frente ao parlamento, perto do parlamento, e caminhar em direção à catedral, que está no fim de uma grande avenida central lá. E o que aconteceu? Eram 250 manifestantes, 200 vindo de fora, lituanos, tinha apenas 50 lituanos, né? Eles estavam cercados, lá do outro lado do rio, por 750 policiais, 800 policiais, mas então uma multidão de policiais. Por quê? E os policiais colocaram barricadas na ponte, para impedir que o quê? Que o pessoal lá de cá, os manifestantes, atravessassem a ponte e esmurrassem aquele pessoal, né? E escorraçassem. Né? Então estavam protegidos, o povo não queria nem saber de ver aquele pessoal. Ou seja, eles são, na própria Rússia também, houve isso, tentaram fazer uma manifestação lá, foram espancados. Foi um deputado alemão que esteve tiraram o sangue do deputado alemão, que era favorável a coisa dessa. Então, eles não admitem isso. Então, ele está defendendo coisas que, de fato, eles também não aceitam. Né? Mas ele é conservador, não é, quer dizer, defensor da Igreja Católica não é, quer dizer, ele dá força para o patriarcado todo. No final das contas, não. Isso é jogo meramente político. Mas tem muitos católicos que não veem, né, que... Pseudo-católicos, né? Não, eu diria, não, mesmo católicos mesmo, mas que não têm digamos, são enganados pela essa atitude dele, pseudo-conservadora, só pensam que de fato ele tem boa vontade, mas de fato mas hoje com as redes sociais só fica ignorante quem quer. Isso é verdade. A informação está ali para qualquer um. Né? Então a pessoa fala, não, mas... Né? Então eu acho que se a pessoa é católica de verdade, né, para começar de conversa, ela não é comunista. Claro. Né? Porque o que tem de católico comunista, inclusive dentro da igreja, 80%, infelizmente, né? É muito triste. Nossa Senhora está triste com esse povo. Com certeza. Mas na França, por exemplo, os meios conservadores franceses, tradicionalistas, que assistem à missa São Pio V, por exemplo, boa parte deles são influenciados, acham que Putin é uma pessoa, né, tá do bem, exatamente.
Quer dizer, é preciso conversar com eles, esclarecê-los e tudo, né? Mas esclarecendo, claro, veem que estavam enganados, mas é preciso mais... São enganados pela propaganda, né? Infelizmente, tem muitos. O que nós chamamos também, é uma coisa nova, falsas direitas. Os católicos são falsos, não são a verdadeira direita. É um pessoal que embarca no Putin porque eles têm politicamente, digamos, seria uma heresia política, entendeu? Porque eles são totalitários e várias coisas, então acaba aceitando isso, né? Mas não é a verdadeira direita, não é a autêntica direita. A autêntica direita é antiputinista. Jesus não era comunista. Então, ou talvez até, com licença da palavra, encantados pela liturgia dela, como o senhor tinha falado, pela bela liturgia e pelo falso moralismo de Putin. E aí, através disso, desinformados, né? Claro. Encantados apenas pela forma religiosa, pela expressão religiosa, que muitas vezes não veem na igreja ocidental. Pois é, claro. E acabam Sim. com que gerando esse problema. Pois não, Sureta. Eu li um artigo, não sei se foi da Permanência, dizendo que o governo russo, de um tempo, ele já não considera o catolicismo uma religião que tem todos os benefícios, né, do Estado, recebem algum apoio. Mas todas as outras têm, menos o catolicismo, budismo, hinduísmo, tudo. Xamanismo. Todos eles têm um apoio. Eu não sei se isso ainda continua oficialmente. Continua sim. Bom, vamos encerrar então com o Ângelos, do meio-dia, que assim quiserem ficar conversando depois, estejam à vontade, só para nós estabelecermos o horário. Muito obrigado, Renato. Você chegou aqui ao final deste vídeo e eu gostaria de lhe convidar a se inscrever no grupo Articulação Brasil. O link para o grupo está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, logo abaixo do título, escrito Articulação Brasil, e tem o link. Entre nesse link para ver os presentes que nós separamos para você, especialmente para você que nos acompanha há mais tempo, que concorda com as nossas ações e quer dar um passo a mais, quer ser parte ativa dessas campanhas que nós fazemos. Parte ativa na defesa do nosso país, da nossa civilização cristã. Entre os benefícios, os presentes que você receberá, está a Santa Missa, todos os meses, celebradas nas suas intenções e de seus familiares. Além da revista Catolicismo, que, na minha opinião, é a melhor revista de cultura católica. Ela é enviada ao seu endereço ou ao endereço que você indicar. Tudo isso e muito mais, outros benefícios também, estão listados na descrição desse vídeo, no link Articulação Brasil. Eu vou pedir também que, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva agora. Essa inscrição é gratuita, não leva nem sequer um segundo, basta apertar o botão inscrição. E do lado dele é um pequeno sininho para ser ativado. Se você quiser ser avisado dos novos vídeos, eu espero que você queira, que você esteja gostando dos temas que nós tratamos, basta você se inscrever numa das nossas redes sociais que nós estamos divulgando os vídeos com antecedência, avisando dos vídeos que vão ser publicados, como o Twitter, o Telegram ou o Facebook. O link para essas redes sociais também está na descrição do vídeo, logo abaixo do título. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos, deixe o seu comentário, os seus comentários e o seu like. Muito obrigado, viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.